História. Hoje a gente vai falar da Revolução Russa. A gente começa com a dinastia Romanov. A dinastia Romanov governava a Rússia desde o século XVII, mantendo-a sob o regime absolutista de seus czares, apoiada pelo clero ortodoxo, pela nobreza, proprietária de terras e pelos militares. No início do século XVIII, na tentativa de modernizar a Rússia e equipará-la às potências ocidentais, Pedro o Grande efetuou algumas reformas, adotando certos costumes ocidentais. Desenvolveu a indústria e o comércio com base na mão de obra servil. Estimulou a entrada de técnicos e intelectuais ocidentais e expandiu as fronteiras russas até mares Báltico e Cáspio e o Oceano Pacífico. Dinastia Romanov. Em meados do século XIX, o czar Alexandre II eliminou a servidão dos camponeses. No entanto, a situação miserável dessa população não foi alterada. Nessa época, a maior parte da população vivia no campo. Diante desse cenário, muitos camponeses se dirigiram para as cidades, à procura de emprego nas fábricas, mas acabaram compondo a massa de desempregados nos centros urbanos, o que rebaixava ainda mais os salários diante da grande disponibilidade de mão de obra. Além disso, Alexandre II incentivou a entrada de investimentos externos, que possibilitaram a implantação de um parque industrial. Entretanto, a sociedade russa apresentava vestígios feudais, em especial os privilégios da nobreza de terra que compunham o alto clero, o alto comando militar e o alto escalão burocrático do Estado. A industrialização. Com a industrialização, surgiram no país a burguesia e o operariado, elementos modernos que contrastavam com a paisagem social russa, predominantemente agrária. Dessa forma, problemas e contradições começaram a aparecer. De um lado, a nascente burguesia necessitava de estruturas econômicas e políticas mais condizentes com o capitalismo, para dar continuidade ao processo de industrialização. De outro, o operariado, explorado, exigia uma legislação que protegesse contra os baixos salários, as péssimas condições de vida e a jornada de trabalho excessiva, que normalmente eram de 14 horas por dia. Karl Marx e Friedrich Engels. As ideias socialistas de Karl Marx e Friedrich Engels, que criticaram o capitalismo e defenderam a construção do socialismo por meio de uma nova sociedade dirigida pela classe operária. Vários partidos políticos começaram a surgir, criticando a sociedade russa e apresentando algumas variações para o modelo político vigente. O Partido Socialista Revolucionário, por exemplo, agrupava várias correntes políticas de oposição ao regime czarista. O Partido Operário Socialista Democrático Russo era de tendência marxista. E o Partido Constitucional Democrata, o Cadete,
Era composto pela burguesia liberal, que defendia a monarquia constitucional parlamentarista nos moldes da Europa Ocidental. Partido Operário Socialista Democrático Russo. Entre esses partidos, destacou-se o Partido Operário Socialista Democrático Russo, que após sua dissolução na Rússia e a expulsão dos seus líderes, reorganizou-se no exterior e continuou a criticar, do exílio, o regime absolutista dos Romanov. O partido subdividiu-se em duas correntes. Mencheviques, liderado por Martov, sustentavam que a Revolução Socialista deveria ser instalada após uma revolução democrática burguesa, ou seja, aliando-se à burguesia para aumentar sua representatividade no parlamento, a fim de realizar a modernização do país por meio do liberalismo e só então implantar o socialismo. Aí está o Martov. Partido subdividiu em duas correntes. Bolcheviques, liderados por Lenin, aumentavam a necessidade de implantar o socialismo por meio de uma revolução proletária, utilizando-se da luta armada. Os bolcheviques defendiam a tese de que a condição indispensável para a vitória dessa revolução era a aliança entre operários e camponeses, pois a burguesia seria incapaz de assumir a liderança do processo revolucionário. Aí está Lenin. A partir de 1905 surgiu uma terceira posição, defendida por Lev Bronstein, mais conhecido como Leon Trotsky, que acreditava na ditadura do proletariado e na revolução permanente. A partir de 1917, Trotsky tornou-se com Lenin a principal liderança bolchevique. Aí está Trotsky. Guerra Russo-Japonesa e a Revolução de 1905. Em 1904, a Rússia entrou em guerra contra o Japão, disputando domínio sobre a Coreia e parte da Manchúria. O czar Nicolau II esperava, ao derrotar o Japão, ampliar o vasto controle russo sobre o Oriente. Antes mesmo do fim da guerra, já era visível o fracasso militar russo. Diante disso, as forças políticas de oposição redobraram suas críticas ao governo do czar. Domingo Sangrento. Em 22 de janeiro de 1905, um domingo, uma multidão dirigiu-se ao Palácio de Inverno, na cidade de São Petersburgo, entoando canções religiosas e hino de fidelidade ao governo. Deus salve o czar, a fim de pedir ao imperador melhores condições de vida e de trabalho. Embora fosse uma manifestação pacífica, quando o czar Nicolau II e os soldados viram aquela multidão dirigindo-se para o palácio, atiraram nos manifestantes, reprimindo o ato popular. Esse fato ficou conhecido como Domingo Sangrento. Encouraçado Potemkin. Essa violenta repressão desencadeou uma série de revoltas, tanto civis quanto militares, que se manifestaram por todo o Império Russo. Uma das mais célebres foi a Revolta dos Marinheiros do Encouraçado Potemkin.
a violenta agitação interna apressou o czar a assinar um tratado de paz com o Japão, em setembro de 1905, reconhecendo a derrota russa. Formação de sovietes. Numa tentativa de acalmar os ânimos internos, Nicolau II promulgou o Manifesto de Outubro, no qual se comprometia a instaurar uma Assembleia, Duma, e uma Constituição, estabelecendo a monarquia constitucional parlamentarista. Contudo, as promessas não saíram do papel. O czar continuou a governar com poderes absolutos e reprimir violentamente as revoltas populares. Os socialistas passaram a estimular a formação de sovietes, conselhos constituídos por operários, soldados e camponeses, em várias cidades do país, organizando lutas contra o governo. Revoluções de 1917. Com a insatisfação geral da sociedade russa e o surgimento das organizações políticas, o processo revolucionário tomou forma e teve momentos em que os mencheviques estiveram no poder, sendo seguidos pelos bolcheviques. O clima de instabilidade política e social promulgou-se até a Primeira Guerra Mundial, quando finalmente teve seu desfecho. Participando do conflito mundial de 1914 a 1918, ao lado da Entente, os russos viram a ocupação de boa parte do seu território pelos alemães e o aniquilamento do seu exército. Mencheviques no poder, fevereiro e março de 1917. A situação econômica se tornou cada vez mais precária. Falta de alimentos, meio de transporte em colapso, a fome e a inflação castigavam o povo. E na linha de frente, na guerra, os soldados passavam fome e frio. As manifestações populares só aumentavam e as repressões se tornavam cada vez mais violentas. Soldados, que também passavam por necessidades, aos poucos aderiram às causas populares e recusavam-se a reprimir as manifestações. Em março de 1917, fevereiro pelo calendário russo, o palácio do governo foi tomado por um golpe de Estado liderado pelos mencheviques, obrigando o czar a renunciar ao trono. Formou-se um governo provisório sob o comando de Kerensky, líder menchevique, que contou com o apoio da burguesia russa. Aí está a foto do Kerensky. Revolução Bolchevique, outubro-novembro de 1917. Lenin retornou à Rússia depois de vários anos de exílio, por fazer oposição ao czarismo. O líder dos bolcheviques publicou as teses de abril em As Tarefas do Proletariado na Presente Revolução, defendendo a paz imediata com a Alemanha e a confraternização com os soldados germânicos. Também entendia que deveria ocorrer a concessão de todo o poder aos sovietes e a expropriação de terras e fábricas. Frases como todo o poder aos sovietes e paz, terra e pão tornaram-se comuns. Em 7 de novembro de 1917, outubro pelo antigo calendário, os bolcheviques destituíram o governo provisório e assumiram o poder, tendo à frente Lenin, que governou entre os anos de 1917 e 1924. Guerra Civil, 1918-1921. Durante o governo de Lenin, os liberais e os partidários do czar
não aprovaram as reformas promovidas pelos bolcheviques e fizeram uso de armas, apoiados por países capitalistas, Inglaterra, França e Japão, entre outros, receosos de uma possível expansão da Revolução Socialista pelo mundo. Teve início, assim, uma guerra civil entre os bolcheviques, conhecidos como os Vermelhos, por causa da Guarda Vermelha, e a oposição, conhecida como os russos, brancos. Lutando contra os exércitos estrangeiros, os bolcheviques se apoiaram no Exército Vermelho, organizado e conduzido por Trotsky, que chegou a contar com mais de 3 milhões de soldados. Comunismo de guerra. Durante esse período, Lenin implantou o comunismo de guerra, no qual o governo controlou a economia do país, com centralização da produção e a eliminação da economia de mercado. Terminada a Guerra Civil em 1921, pouco mais de 2 anos após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Rússia estava arrasada pelos longos e intensos combates dentro e fora do país. A agricultura, o comércio e a indústria foram seriamente afetados. O desemprego, a fome e a insatisfação eram generalizados por todo o território. Nova ordem. Reconstrução econômica, conhecido por Nova Política Econômica, NEP, combinando princípios socialistas com elementos capitalistas, Lenin adotou um planejamento estatal e permitiu a liberdade de comércio e de salários, estimulou a manufatura privada e reservou ao Estado o controle sobre as indústrias de base, do setor elétrico e da saúde, sobre a educação, o comércio exterior e o sistema bancário. Lenin adotou também a política de erradicação do analfabetismo no país. Seu projeto era fortalecer a economia para, depois, expandir a socialização, em que coexistiriam o capitalismo privado e o capitalismo de Estado, com transição para o socialismo. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Em 1922, a Rússia e os territórios federados como Sibéria, Cáucaso e Ucrânia transformaram-se na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Em maio, Lenin sofreu uma hemorragia cerebral. Em novembro, ditou seu testamento, no qual advertia a sociedade do perigo representado pelo autoritarismo de Stalin, o secretário-geral do Partido Comunista. Em 1923, a Constituição da União Soviética foi promulgada e legitimou a supremacia do Partido Comunista, o PC, e o Soviete Supremo como órgão máximo. Com a morte de Lenin, em 21 de janeiro de 1924, o poder passou a ser disputado por Trotsky, comandante do Exército Vermelho, e Stalin, conhecido como o Homem de Aço, que acumulou grande poder no cargo de secretário-geral. Governo de Stalin, de 1924 a 1953. Para se consolidar no poder, Stalin eliminou toda a oposição ou quem lhe pudesse ameaçar, perseguindo até mesmo os antigos companheiros de Lenin. Ele instaurou em abril de 1933 os processos de Moscou, que propagaram o terror na Rússia, eliminando adversários políticos, desde intelectuais até jornalistas. Substituiu a NEP, Nova Política Econômica, pelos planos quinquenais, que estabelecia as metas da economia russa em médio prazo,
com o objetivo de impulsionar a industrialização de base. No campo, a coletivização foi adotada de forma parcial, levando a Rússia a se tornar uma potência. No aspecto político, Stalin controlava firmemente o Partido Comunista, sendo que setores políticos e intelectuais só tinham espaço se concordasse com as ideologias stalinistas. Kremlin e a Praça Vermelha, Rússia. Aqui a foto do poder russo, né? Centralizado aí no Kremlin. E hoje a gente falou da Revolução Russa, os antecedentes e os fatores que levaram a essa superpotência, né, ficar cada vez mais forte na questão política e econômica. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula.